Se sentar e abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5. Quero chamar sua atenção para o verso de número 9. Mateus capítulo 5, verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que a tua boa mão esteja nos conduzindo, Pai. Que possamos aqui ouvir a tua voz. Fala conosco. Abre o nosso coração. Molda o nosso caráter. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, o Brasil é uma das nações mais consideradas, e eu não falo isso pelo nosso poder bélico, porque militarmente falando, em comparação a outras nações, nós temos ainda muitas coisas para percorrer, muitos caminhos a percorrer. Mas o Brasil, em 2004, foi para o Haiti. Essa talvez seja a missão mais significativa da nossa nação em termos de a promoção da paz. O Brasil teve no Haiti a sua missão mais longa, foram 13 anos. E o estabelecimento da paz ali naquele lugar não foi conquistado com flores, não foi conquistado com panfletos, mas foi conquistado em muitos momentos com guerra, trocas de tiros. Porque a pacificação, para que ela ocorresse, ela precisou ter que lidar com pessoas que não queriam a paz. Pessoas que estavam ali em guerra civil, e o Brasil teve que, junto com outras nações ali cooperando para o estabelecimento da paz ali, teve que estabelecer essa pacificação por meio de tiros. Eu não vim falar hoje de uma pacificação que é estabelecida por meio de bala, fiquem tranquilos quanto a isso. Mas eu vim falar de uma outra pacificação, de um Deus da paz que nos chama à paz e que nos torna, por causa disso, promotores da paz. É sobre essa pacificação que nós vamos falar. Lembrando que nós estamos tratando aqui nas bem-aventuranças, não de características humanas, características que podem ser perseguidas, mas de características espirituais. Frutos de uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Nós já vimos aí ao longo do capítulo 5, o Senhor Jesus falando: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, foi o que nós vimos domingo passado, porque verão a Deus. E agora, os pacificadores. Lembrando que essas palavras de Jesus, elas certamente chocaram alguns daqueles que estavam ouvindo, especialmente porque os fariseus e um grupo chamado de zelotes, eles acreditavam que Jesus viria um rei, mas um rei diferente do rei que veio, um rei que viria montado num cavalo, com a sua espada desembainhada e que livraria o povo da opressão do Império Romano. Então Jesus fala, ele diz que bem-aventurados ou felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você consegue imaginar o quanto isso causou uma confusão na cabeça daqueles que estavam ouvindo Jesus? Como assim? Nós estamos debaixo de opressão. Nós estamos debaixo do jugo de uma nação ou de um povo apóstata. Nós precisamos do nosso rei, aquele que tinha sido prometido, ou que fora prometido desde as páginas do Antigo Testamento. Nós estamos esperando ele. Como assim o Senhor diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? Nós temos que lutar pela nossa paz. Mas Jesus, ele usa essas palavras descrevendo o caráter do cidadão do reino. E dentre os seus discípulos existia um que era da tribo dos zelotes, ou era do partido, melhor dizendo, dos zelotes. Só corrigindo, os zelotes não eram uma tribo, tá? Eles eram um partido que existia naqueles dias. Lucas capítulo 6, versículo 13 a 15, diz assim: E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos
e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Os zelotes eram um partido daqueles dias que eram conhecidos por causar tumulto, por tomar à força aquilo que eles queriam. Bom, como nós temos feito em todas as bem-aventuranças, é importante nós tentarmos aqui entender o que Jesus não está dizendo no primeiro momento, tá? Jesus não está dizendo que devemos dar as mãos com os inimigos do Evangelho. Porque muitas pessoas olham para as bem-aventuranças e elas falam: olha, nós temos que ser pacificadores. Nós temos que promover a paz. Então, não tem problema se aquele determinado grupo, se eles querem promover a sua ideologia, se eles querem promover a sua linha de raciocínio, nós podemos dar as mãos com eles. Nós podemos caminhar juntos. Não, irmãos, nós não podemos. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Nós não devemos fazer alianças com pessoas que declaradamente são inimigas do Evangelho. A fé cristã, o Evangelho de nosso Senhor Jesus, não é um Evangelho que abre as portas para quem quiser entrar e quiser fazer o que bem entende. Não é assim. Não é assim. Infelizmente, nós temos visto que muitos que se dizem crentes, se firmando em ideologias e pensamentos contrários à palavra de Deus, com esse discurso diplomático. Não, nós precisamos conversar e dialogar com todos. Nós devemos, obviamente, ter um certo nível de respeitabilidade, mas não é respeitabilidade no sentido de eu concordo. Eu estou falando no sentido de que não é para a gente entrar aqui, de repente, na igreja católica e ficar chutando imagem, como alguns fizeram e fazem, né? Não é isso. Mas nós devemos declaradamente dizer: o Evangelho, ele é diferente. Ele tem um padrão para nós, claro. Ele tem um claro padrão para nós. Então, Jesus não está dizendo que nós devemos dar as mãos com os inimigos do Evangelho. Ele não está dizendo também nessa bem-aventurança que nós devemos sacrificar a verdade para estar em paz com os homens. Lutero certa vez disse que a paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Há circunstâncias, meus irmãos, e aqui eu quero voltar os seus olhos para a igreja. Há circunstâncias, às vezes, dentro da igreja, onde a paz, para que ela seja conquistada, ela precisa ser conquistada por meio de batalhas intelectuais. Talvez por meio de exercício de disciplina. Porque às vezes vai surgir gente dentro da igreja querendo dividir a igreja, querendo propagar heresias dentro da igreja, querendo lançar irmãos contra irmãos, querendo criar facções dentro da igreja. E nós devemos nos lembrar que não podemos, em nome da paz, sacrificar a verdade. O Salmo 120, o verso 7, diz: sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas dentro das nossas igrejas que não querem ter paz. Que não querem ter paz. São pessoas problemáticas, que vão aparecer nas nossas igrejas querendo causar problemas. São pessoas que não querem ser pastoreadas, são pessoas que não querem ser instruídas. Não podemos sacrificar a verdade para ter paz com os homens. Jesus não está dizendo que nós devemos deixar o erro prosperar e não nos colocarmos em oposição. É um pouco daquilo que eu já falei agora. Mas eu quero mencionar para você o texto de Judas, versículo 3, quando diz o seguinte: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Como eu disse, batalhar pela fé, batalhar pela verdade, não é contrário a ser um pacificador, conforme a palavra está nos mostrando aqui. Batalhar pela verdade, muitas vezes, sim, será uma extensão desse caráter pacificador implantado em nós pelo Espírito Santo. Se nós queremos ter paz, nós temos que batalhar pela verdade. Nós estamos hoje
tendo a bênção de plantar uma igreja. Eu sei que muitos aqui já passaram por outras igrejas, já viram situações difíceis em outras igrejas. Mas isso não significa, pelo fato de estarmos plantando a igreja, que estamos imunes a uma situação como essa. Pode ser que alguém chegue aqui, pode ser que essa pessoa, ela passe pelo discipulado. Não tem como o pastor conhecer plenamente o coração das pessoas. E às vezes a pessoa ela vai se mostrar totalmente contrária àquilo que ela professou publicamente. E o que é que nós temos que fazer? Brigar pela verdade. Brigar pela glória de Cristo. Paulo, num certo momento, quando Pedro se portou de uma forma errada, Paulo se colocou em oposição. Olha o que diz Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 14. Quando, porém, Cefas, é Pedro, é o mesmo Pedro, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, de Jerusalém, os judaizantes, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo, então, teve que se opor ao próprio Pedro, porque naquele momento ele estava se portando de modo inconveniente. De repente alguém poderia dizer: não, deixa disso. Sempre tem, né? Dentro da igreja. Deixa disso, para que isso? Não vamos nos indispor. E o erro vai prosperar dentro da igreja quando nós nos calamos. Não podemos fazer isso. O verdadeiro pacificador não faz vista grossa para o pecado. Não é covarde a ponto de deixar o erro prosperar. Um verdadeiro pacificador, às vezes, terá que fazer guerra para que a paz seja estabelecida. O que significa a paz aqui? A paz na Bíblia significa o estabelecimento da justiça e o estabelecimento da pureza. Quando o judeu ele olhava para o outro e ele dizia shalom, né, que é a sua forma de cumprimentar, ele estava, em outras palavras, dizendo que você não tenha, não simplesmente que você não tenha conflitos, mas que você tenha toda a justiça e bondade que Deus puder dar. Então, ser pacificador é estabelecer a justiça de Deus, a verdade de Deus, é lutar por uma igreja mais pura, por uma igreja mais bíblica. É claro, nós devemos ter paciência. Houve uma bem-aventurança, tivemos aqui uma bem-aventurança, na qual o Senhor nos lembrou que nós devemos ser misericordiosos, né? Ou melhor, somos misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Devemos ter compaixão com aqueles que estão na dúvida, devemos ter compaixão com aqueles que precisam de instrução. Tenho lembrado reiteradas vezes a nossa igreja, não somos melhores do que os outros, Deus tem nos abençoado, Ele tem iluminado o nosso entendimento. Devemos ajudar, mas existem aqueles que não querem ser ajudados, a gente precisa fazer a diferenciação. Existem aqueles que não querem ser instruídos. E o que é que nós temos que fazer? Estabelecer a justiça de Deus, estabelecer a pureza, porque é para isso que o Senhor nos chama. Qual é o maior inimigo da paz? Tiago capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5 diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Bom, qual é o maior inimigo da paz? É o nosso coração, é a nossa cobiça. Nós falamos aqui, quando eu expus o Salmo de número 133, que muitas vezes o maior inimigo da igreja, ou o maior desafio da igreja, não vai ser travado na internet, não será travado das portas para fora, será travado dentro da igreja, dentro da igreja. As más compreensões, ou mesmo um pecado que alguém cometeu contra outro. Isso vai acontecer, irmãos. Nós estamos aqui querendo uma igreja bíblica, uma igreja pura, mas somos pecadores. Não esqueça disso. Nós somos falhos.
Eu não vou atender todas as suas expectativas, vocês não vão atender todas as minhas expectativas. Eu não vou ser 100%, porque, claro, esse é o meu desejo. Eu não quero errar com nenhum de vocês. Principalmente, eu não quero errar com Deus. Mas isso vai ser impossível. E eu vou precisar exercer a misericórdia, eu vou precisar exercer a graça, eu vou precisar perdoar. Mas a cobiça, ela vai sempre me levar a querer agir com vingança, a retribuir o mal com o mal, a querer causar dor, a querer dar uma resposta que eu julgo uma resposta à altura do sofrimento que eu recebi. Então, muitas vezes eu vou, inconvenientemente ou de maneira não bíblica, eu vou lidar com o pecado do outro. Isso vai causar problemas para nós. Esse é o maior desafio, é o maior inimigo da paz. Poderíamos resumir da seguinte forma: o pecado que habita em nós. Por isso, meus queridos irmãos, entendam uma coisa: se você que me ouve aqui nessa noite, se você não é regenerado, se você não é uma nova criatura em Cristo, você não conseguirá ser um pacificador tal como é mostrado aqui no verso de número 9. Existem pessoas diplomáticas, existem pessoas que são chamadas, e aí eu estou trabalhando aqui genericamente, obviamente, o tema, mas existem pessoas que são chamadas a resolver conflitos, são especialistas, né? No diálogo, conversa ali e tal, e não, calma, não vamos causar uma guerra aqui entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, vamos sentar, vamos tomar um café, e aí resolve ali. Eu não estou falando sobre esse tipo de pacificador. Eu estou falando de um pacificador que é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou falando de um pacificador que é humilde de espírito, que é pobre de espírito, que chora pelo seu pecado, que tem fome e sede de justiça, que é manso, ou seja, humilde. Eu estou falando desse pacificador. Eu estou falando de você, crente em Cristo Jesus, habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos olhar mais uma vez para o verso 9. E vamos entender o que o Senhor está trazendo para nós aqui. Bom, pacificadores são aqueles que estão em paz com Deus. Essa é a primeira coisa, basilar, fundamental. Você não pode ser um pacificador se você não está em paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz que Paulo fala, meus queridos irmãos, não é uma paz de espírito, não é uma paz emocional, embora tenha repercussões sim nesse sentido, mas é uma paz em termos de status. Antes eu estava em guerra com Deus, agora eu estou numa relação de paz com Deus. Deus é meu Pai hoje. Deus, Ele ouve as minhas orações. Ele é o alvo, Ele é o objeto da minha adoração. Mas houve um tempo em que eu era inimigo, eu era filho da ira. A ira de Deus estava sobre mim, porque eu era rebelde contra o Filho. Mas agora, justificado, agora eu tenho uma relação de pacificação com meu Deus. Pacificadores são aqueles que experimentaram essa paz que só pode ser providenciada na pessoa de Jesus. O nosso Deus, Ele é o maior pacificador das Escrituras. Porque um dia, meus queridos, Ele olhou para você, Ele olhou para mim, nós estávamos alheios a Deus, rebeldes contra Deus, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e Ele mudou a nossa rota. Ele regenerou o nosso coração. E agora, nós temos uma relação de paz, e não apenas isso. Ele nos chama à promoção da paz, a promovermos a paz. Tem um teólogo, um conselheiro bíblico chamado Robert Jones, que ele diz algo interessante. Ele diz o seguinte: a verdade central a respeito de Deus, com a qual devemos começar, é esta: nosso Deus é o Deus da paz, seu Filho é o príncipe da paz, e seu Espírito traz a paz. O que este Deus fez? Ele estabeleceu a paz conosco, derramou sua paz sobre nós e em nós, e nos chamou e nos capacitou a buscar a paz com os outros. Um coração que ainda não foi pacificado pelo Senhor, pela salvação em Cristo, vai causar problemas dentro da igreja. Eu não estou dizendo que os problemas não vão existir. Nós vamos ter problemas entre nós. Mas eu estou falando daqueles que não perdoam, daqueles que não são misericordiosos, daqueles que são rebeldes irremediavelmente falando. Essas pessoas demonstram através dessa conduta que não estão em paz com Deus. Aliás, isso define tudo. A nossa relação vertical,
ela define as nossas relações horizontais. Se eu estou bem com Deus, eu estou bem com tudo aquilo que Deus manda eu simplesmente fazer. Quando eu digo eu estou bem com tudo aquilo que Deus manda eu fazer, eu não estou dizendo que você não vai ter inimigos. Isso às vezes vai acontecer. É inescapável. Porque vão surgir pessoas na nossa vida, e, irmãos, infelizmente, eu sei que você não gosta disso, assim como eu também não gosto, mas sempre vão passar pessoas pela nossa vida que não vão gostar de nós. E às vezes não é por algo que você fez. Elas vão dizer assim, meu santo não bateu com o santo daquela... Ainda fala assim, né? E dentro da igreja você vê esse tipo de coisa. E o que a gente faz nesses momentos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Houve um tempo que eu ficava triste com isso. Muito triste. E eu ainda fico com um certo tipo de tristeza quando eu me deparo com essas situações. Mas sabe o que é que me lembra? O que é que vem ao meu coração? Aquilo que diz Romanos 12. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, isso mostra para mim que nem sempre a paz depende de mim. Eu posso fazer o que for preciso, mas sempre vai surgir aquela pessoa que não vai querer ter paz com você. E o que é que você faz nesses momentos? A sua consciência tranquila diante de Deus. Você então segue a sua vida. Você segue, porque você entende que Deus é o Deus a quem você deve prestar contas. Bom, então nós aprendemos aqui que pacificadores são aqueles que estão em paz com Deus. Nós aprendemos também que pacificadores são aqueles que promovem a paz pelo evangelismo. Interessante a gente considerar isso porque, meus queridos irmãos, a raiz de todo conflito, a raiz de todas as divergências, ela está no pecado. O pecado é o grande problema. A cobiça. Por que existem guerras no mundo? Por que existem tantas divergências ao ponto de causar mortes e tantas dores? Por causa do pecado. E o que é que pode solucionar essas questões? Não são políticas públicas em termos de educação, segurança. Não, esquece essas coisas. É a evangelização. É a proclamação de um príncipe da paz que pacifica o coração do homem e que ajuda o homem a ser promotor da paz. Não pode existir paz entre os homens se o evangelho não estiver presente. Não pode. Então, tira da tua cabeça essa ideia de que nesse ano, aquele candidato que você tanto sonha, ele será eleito e ele vai trazer a paz. Não, meus irmãos. O nosso rei é Jesus e ele é o príncipe da paz. A nossa esperança está nele. E ele age e tem agido. E nós precisamos proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque pacificando o coração do homem diante de Deus, o homem se torna um pacificador nas suas relações horizontais. Não há como ter amizade com o mundo. O mundo odeia Deus. O que é que nós temos que fazer? Pregar o evangelho para o mundo. Anunciar Cristo para o mundo. Não é só porque nós estamos aqui numa plantação de igreja. O pastor está falando isso porque ele quer ter mais membros na igreja, né? A igreja precisa crescer, porque o sonho dele é fazer as classes de escola dominical lá em cima. Não, é porque é independente de qualquer coisa. Se você está aqui, se você está na Manancial, se você está numa igreja embrionária, se você está numa igreja já organizada, estabelecida, você precisa pregar o evangelho. Você precisa falar de Cristo. Eu sei que nem todos aqui foram chamados a pregar tal como eu fui chamado para proclamar a palavra, mas você foi chamado para anunciar o evangelho. Dentro das suas condições intelectuais, claro, eu não estou falando aqui do evangelismo subjetivo, cada um fala o que acha melhor. Mas dentro da sua personalidade, tem pessoas que são mais introvertidas, outras são mais falantes, outras têm mais facilidade. Você foi chamado para proclamar essa palavra, para falar, porque você é um pacificador. Se você, como pacificador, não proclama o evangelho, você não está vivendo de forma compatível com o caráter que Deus estabeleceu no seu coração. Sabe como é que nós começamos a pacificar? Nesse sentido, pregando o evangelho na nossa casa, pregando para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam do evangelho. Eles são filhos da aliança, foram batizados, receberam o sinal da aliança, mas eles precisam ter um encontro autêntico com Cristo. Eles precisam. Crianças que estão aqui, vocês precisam ter um encontro verdadeiro com Cristo. Vocês precisam se render a Cristo. E a partir dessa habitação do Espírito Santo de Deus no coração de vocês,
aí sim vocês serão promotores da paz. Alguém já disse que Deus não tem netos, né? Ele tem filhos. E às vezes eu suspeito que a gente conduz os nossos filhos como se eles fossem netos de Deus, porque o que importa somos nós. Não, eles precisam conhecer o Evangelho também. E nós então passamos a pacificar, pregando em primeiro lugar para a nossa casa e posteriormente para aqueles que estão à nossa volta. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 a 20, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha o que John MacArthur fala. John MacArthur, ele diz algo muito interessante. Ele diz que evangelismo é pacificação. Mais uma vez, evangelismo é pacificação. O melhor modo de ser um pacificador é pregar o evangelho da paz, de maneira que a alienação do homem em relação a Deus e ao corpo de Cristo possa chegar ao fim. E ele está em paz. Você deve proclamar o evangelho. Como pacificador, você deve anunciar o evangelho ao seu vizinho. Você deve anunciar o evangelho aos seus familiares. Você deve anunciar o evangelho aos seus amigos de trabalho. Você deve anunciar o evangelho que pode tirar o homem de um ambiente de hostilidade em relação a Deus e colocá-lo num ambiente de paz com Deus. Você deve lembrar que você é um embaixador. Você está aqui por um tempo. Eu sei, a gente ouve, né? Ah, pastor, eu sei, eu tenho que evangelizar, né? Aí entra aqui e sai aqui. Não seja assim. Não seja assim. Você pode, de uma forma concreta e objetiva, você pode estabelecer alguns alvos. Você pode pensar, eu vou estabelecer um alvo. Toda semana eu vou falar de Jesus para pelo menos uma pessoa. Para pelo menos uma pessoa. Deus me dá sabedoria. E deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você não tenha o costume. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar envergonhado. Você acha que a coisa é mecânica. Só que você está falando com uma outra pessoa, né? Que vai, de repente, fazer uma pergunta. Aí você, peraí, eu não cheguei nessa parte ainda. E não tem nenhum problema se você não souber de todas as respostas. Isso mostra que você precisa se capacitar. Se eu estou, às vezes, na sala de casa, educando os meus filhos, e às vezes meus filhos fazem perguntas que eu não sei responder, o que dirá, às vezes, lá fora? E aí, o que é que eu digo para eles? Olha, eu não sei, mas eu posso te dar uma resposta depois, pode ser? Está tudo certo. Mas fale de Cristo. Tenha isso como objetivo. Anuncie o Evangelho. Ore, pedindo coragem para evangelizar. Busque compreender qual é a mensagem do Evangelho e anuncie. Evangelismo é pacificação. Bom, pacificadores são aqueles que promovem a paz entre os homens. Esse é o nosso terceiro ponto. Nós não apenas aprendemos nesse versículo que pacificadores são aqueles que estão em paz com Deus, pacificadores são aqueles que pacificam por meio da evangelização. Aprendemos também que pacificadores são aqueles que promovem a paz entre os homens. Marcos 9, verso 50 diz: bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. A palavra de Deus nos ordena, irmãos, a ter paz uns com os outros. Não é uma opção. O que Deus está dizendo é que você e eu devemos ter essa inclinação. Devemos ter essa disposição. O que depender de nós é essa disposição. Então vamos lá. Dentro desse tópico, precisamos criar pontes entre nós e as pessoas. Nós precisamos tomar a iniciativa. E eu sei, irmãos, como eu disse hoje pela manhã, às vezes eu vou precisar que um irmão me lembre, olha, meu irmão, deixa eu te lembrar uma coisa, Deus ainda transforma pessoas. Porque eu não sei você, mas eu, assim como você, às vezes sou tentado a me esquecer disso. E eu preciso que um irmão me ajude a lembrar disso. A lembrar que eu preciso encarnar o Evangelho. Assim como Cristo encarnou, assim como Deus se fez homem e veio até nós.
Eu preciso, às vezes, ir até o outro, mesmo eu sendo o ofendido. Isso não é fácil. É por isso que as qualidades que nós estamos aqui diante de nós são qualidades espirituais. Nós precisamos criar pontes entre nós e as pessoas. E não simplesmente fechar o caminho, que é a nossa maior tendência. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. O que o Senhor está dizendo aqui para nós, irmãos, é que isso afeta até a nossa adoração. Isso afeta até o nosso serviço ao Senhor Deus. Então, eu não posso adorar a Deus da maneira que Ele requer de mim, da maneira que Ele quer, se eu simplesmente estou, por uma questão gratuita, com um conflito com o irmão. Eu preciso tentar solucionar isso, mas é claro, mais uma vez, nem sempre isso vai ser possível. Porque nem sempre você vai encontrar do outro lado boa vontade para a reconciliação. Mas eu devo tentar, eu devo tomar a iniciativa. É essa disposição que eu preciso ter. Não trate isso de forma leviana, trate isso da forma mais séria. Uma vida íntegra diante de Deus e dos homens. Bom, o Senhor nos chama a criar pontes entre nós e aqueles que nos ofenderam. Então temos algumas aplicações dentro desse momento. Esteja disposto a dar o primeiro passo para resolver o seu conflito com quem te feriu. Não esqueça que foi exatamente isso que o nosso Salvador fez. Ele deu o primeiro passo. Mas, pastor, é difícil conversar com determinada pessoa. Chama uma testemunha. Chama alguém. Não chama alguém para arbitrar a seu favor. Chama alguém para testemunhar a conversa. Às vezes, os conflitos eles terão que ser resolvidos na presença de uma pessoa. Isso está totalmente justo. É bíblico isso. Então, chama alguém. Pastor, é porque é difícil, olha... Eu também não estou conseguindo entender, eu posso estar errado, mas eu estou com um problema com uma determinada pessoa, e eu quero conversar com ele, e eu já conversei algumas vezes, só que eu converso, ele distorce as coisas. Talvez você já teve essa experiência. Você senta para conversar com a pessoa, e ela entende absolutamente tudo errado. Chama alguém. Chama alguém. Rafael, tu pode vir aqui? Eu estou precisando resolver um problema com o fulano ali, e aí... eu queria que você presenciasse essa conversa, e a gente senta, e ora, e conversa, e vamos seguir. E esteja preparado para que ela não seja a única conversa. Às vezes você vai ter que ter algumas conversas, tá? Mas esteja disposto a dar o primeiro passo para resolver o conflito com quem te feriu. Não esqueça que foi exatamente isso que o Senhor Jesus ele fez. Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seja paciente com aquele que te feriu. Mais de uma vez, precisamos ser longânimos, assim como o Senhor é conosco. Lembre-se, você é uma pessoa difícil. Nós amamos pessoas difíceis, nos lembrando que nós somos difíceis. Precisamos lembrar disso. Pastor, que história é essa? O senhor está me chamando de difícil? Sim, você é difícil. Eu sou, porque nós somos pecadores. Nós não somos perfeitos. Nós temos um grau de dificuldade, só que os nossos familiares, eles sabem. Ninguém aqui me conhece mais do que a minha esposa e os meus filhos. Ninguém aqui conhece mais a minha esposa do que eu e os meus filhos. Ninguém aqui conhece mais os meus filhos do que nós. Porque em casa, nós não conseguimos esconder quem nós realmente somos. Nós somos difíceis, irmãos. Nós temos as nossas debilidades. Então se lembre disso. Esteja pronto para perdoar quem te feriu. O perdão é uma ordem, o perdão não é um sentimento. É quando eu assumo a dívida do outro. Esteja pronto para exercer a misericórdia. Considere o que Cristo fez por você. Lembre-se do Evangelho. Nós precisamos criar pontes não apenas entre nós e os outros. Nós precisamos criar pontes entre as pessoas. Precisamos promover a paz entre os irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 131. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes,
É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quem é o promotor da paz? Quem é a pessoa mais interessada de que a sua igreja tenha paz? É o próprio Deus. Perceba que o verbo descer, ele se repete aqui. Você vê ele 3 vezes. Você percebe que a comunhão é uma iniciativa de cima para baixo. É Deus quem promove a comunhão em meio ao seu povo. Porque Deus é um Deus que desfruta de plena comunhão entre as pessoas da Trindade. A fundamentação da nossa comunhão uns com os outros é o fato de que quando nós olhamos para o nosso Deus, sendo único, ele subsiste em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele tem uma plena comunhão entre essas pessoas. Ele nos chama a termos comunhão uns com os outros. Quando temos comunhão uns com os outros, nós refletimos essa imagem e semelhança de Deus em nós. Então, se Deus é o maior interessado de que o seu povo tenha paz, ele te chama a ser um instrumento desse estabelecimento de paz no meio da igreja. Lembre disso. Promova a paz. Quando você trabalha em prol de grupos dentro da igreja, você está indo contra aquele que é o maior interessado de promover a paz no meio da igreja. No meio da igreja. Então, tente fazer isso. Peça a Deus graça. E vamos buscar ali ajudar uns aos outros para que nós possamos caminhar em paz. Nós falhamos nesse quesito, irmãos. E quando eu falo nós, eu me incluo nisso. Nós falhamos. Muitas vezes nós damos vazão aos nossos pensamentos, damos vazão ao nosso coração, mas nessa noite o Senhor nos chama ao arrependimento e a buscarmos, na dependência do Espírito Santo, promovermos a paz. Bom, o texto continua e nós então aprendemos que pacificadores, eles são filhos de Deus. Olha o verso 9 mais uma vez. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Há 2 palavras no grego para filhos, e aqui eu não estou querendo citar o grego gratuitamente, mas para que você entenda que existe a palavra tecna e ruios, né? E essa primeira palavra que eu mencionei, ela nos fala de uma filiação que é fundamentada numa afeição terna, enquanto que a outra fala de dignidade, honra e consideração. É essa palavra que Jesus está usando aqui. Aí você vai dizer, mas pastor, qual a relevância disso? A relevância é que nós achamos que um pacificador é alguém que está perdendo. Não, que história é essa? Tu vai deixar isso acontecer? Ei, vai deixar? Que história? Quando eu era criança lá em Fortaleza, eu ouvia muito isso, né? O menino vinha, aí pegava uma coisa minha, ei, vai deixar? Vai deixar? Ah, acho que aqui não era diferente, né? Nas antigas tinha muito isso. Vai deixar mesmo? Como quem diz, e aí? Vai ser frouxo? Né? E aí você ia ali, brigava, às vezes os outros ficavam inflamando ali e acontecia aquela confusão toda. O que Jesus está dizendo aqui é que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E não há maior honra do que essa. Não há maior dignidade do que essa, de ser chamado filho de Deus. A honra não é subjugar pessoas. A honra não é pagar o mal com o mal. A honra é ser chamado filho de Deus. Essa é a maior honra. E às vezes isso vai acontecer num contexto onde eu vou perder. Às vezes isso vai acontecer num contexto onde eu simplesmente não vou me defender. Porque simplesmente alguém acha que eu sou isso ou que eu sou aquilo. E é claro, quando a glória de Cristo está em jogo, eu devo me defender porque há algo maior do que eu. Como Paulo defendeu o seu apostolado porque estavam querendo descredibilizá-lo para que a mensagem dele não fosse ouvida. Isso é uma coisa. Outra coisa é simplesmente a pessoa olha para você e você é fraco, ou sei lá, você não é a mesma coisa que outro, ou não sei o que e tal. Sim, e aí? Eu preciso lembrar que a minha honra não está no louvor dos homens. A minha honra está em agir como pacificador, porque aí eu vou ser conhecido como filho de Deus. Esse é o meu presente. Essa é a minha maior honra. Então, às vezes eu vou ter que ficar na minha, às vezes eu vou ter que engolir o meu orgulho, engolir o meu ímpeto de querer mostrar que eu posso, que eu sei,
para que eu seja um pacificador. Porque para mim o que importa é ser achado nele como seu filho e testemunhar dessa filiação à minha igreja e aos homens. Então nós precisamos lembrar disso. Não há maior honra, meus queridos irmãos, para nós do que sermos considerados filhos de Deus. Malaquias 3,17, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Você consegue imaginar isso? Nós somos alvos do cuidado de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. O que esse texto nos diz lá em Salmo 17, versículo 18, guarda-me como a menina dos olhos, ou seja, como uma pupila, esconde-me à sombra das tuas asas. Naturalmente, quando vem algo na direção dos nossos olhos, nós fechamos automaticamente os nossos olhos, né? Nós somos a menina dos olhos de Deus. Isso que a Bíblia está dizendo. Ei, pastor, isso é muito antropocêntrico. Pastor, isso aí que você está dizendo é muito romântico. É o que a Bíblia está dizendo, irmãos. É o que a Bíblia está dizendo. A nossa teologia não pode diminuir o afeto que Deus tem por nós. Nosso Deus nos ama muito. E nos ama tanto que Ele deu o seu único filho por nós. E nos ama tanto que Ele tem cuidado de nós. Esse Deus que vive numa relação de paz comigo e com você, Ele me chama a ser um promotor da paz. Na minha casa, nas relações que eu tenho, sejam elas profissionais, sejam elas na academia, no contexto acadêmico, enfim, na igreja especialmente, Deus nos chama. John MacArthur, ele diz, nós cristãos podemos permanecer no Senhor e a paz se faz presente. Não importa o grau de ansiedade e tumulto que existam no mundo, há um refúgio de paz, uma calmaria em meio à tempestade, na alma daquele que conhece o príncipe da paz, daquele que é a habitação do Espírito de paz, que é a habitação do Espírito de paz, dado pelo Deus da paz. Deixa eu te dar uma boa notícia. Cristo é o supremo pacificador, e Ele nos habilita nessa noite a sermos pacificadores também. Você e eu temos esse grande desafio, mas o Senhor nos lembra, como nos lembrou hoje pela manhã e nos lembra agora à noite. Sem mim, nada podeis fazer. O príncipe da paz está te habilitando a ser um pacificador na sua casa. Eu preciso aprender a ser um pacificador melhor na minha casa. Eu preciso aprender a ser um pacificador melhor na minha igreja. Eu preciso aprender a ser um pacificador melhor por onde eu for. A maravilha é lembrar que há alguém que intercede incansavelmente por mim, me ajudando nas minhas debilidades. Você não pode, nessa noite, olhar para a sua vida e se conformar. Não seja indiferente. Você de repente pode pensar, mas pastor, eu não sou envolvido com nenhum problema. Eu não tenho confusão com ninguém, mas é muito fácil assim, né? Seria muito fácil para mim também. Por quê? Acaba o culto, eu vou embora, não falo com ninguém, fico na minha. É tranquilo. Aí é tranquilo demais. Mas quando a gente caminha junto, sabe o que pode acontecer? Às vezes a gente pisa no pé do outro. Às vezes a gente tem um pratinho ali de macarronada que a gente vai comer daqui a pouco, aí alguém vai e pega o pratinho na minha frente. E aí a gente pensa assim, rapaz, já é o terceiro e eu não comi nenhum. Que miserável. Aí, beleza, vou perdoar. Aí domingo que vem acontece de novo e aquilo vai inflamando o teu coração. E as confusões dentro da igreja acontecem assim, elas não acontecem de uma coisa pontual, dificilmente. Elas acontecem por questões que vão se acumulando no nosso coração, problemas que não são resolvidos. E quando explode, gera a confusão toda. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Como diz Paul Tripp e Timothy Lane no seu livro, relacionamentos é uma confusão que vale a pena. Vale a pena. Nós devemos nos importar com isso, porque Deus se importa. Porque Deus se importa. Aqui, meus irmãos, com todos os desafios que nós temos, é o lugar mais seguro para você estar. Porque é o lugar onde o Senhor ordena a sua bênção e a vida. Nós aprendemos aqui. Eu tenho sido, não é só um pastor melhor ao longo dos anos. Quando eu digo melhor, eu estou falando de um pastor que tem sido aperfeiçoado. Mas eu tenho sido um crente mais aperfeiçoado a cada dia.
Por causa da igreja local. A igreja local é uma bênção na vida da gente. A igreja local, ela molda o nosso coração. Quantas vezes, irmãos, ao longo do meu ministério, eu não me deparei com situações de eu estar indo para a igreja com o coração pesado. Mas Deus sempre usou a igreja local para moldar o meu coração. Então, não desista da igreja local. Permaneça aqui. Porque aqui é o ambiente que Deus quer te fazer um pacificador melhor. Um crente melhor. Para a glória dele. Vamos orar? Feche teus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, te louvamos pela tua preciosa palavra, que fortalece a nossa alma, que nos lembra, Deus, quem nós somos, pacificadores. Nos ajuda, Deus, a lidar com os pecados uns dos outros aqui, Pai. Nos ajuda, Deus, a caminhar uns com os outros, a levar as cargas uns dos outros. Sim, Senhor. Nos dá sabedoria, Pai, para entender quando nós devemos admoestar, chamar a atenção, puxar a orelha. Mas em toda essa situação, nos ajuda, Deus, a não apenas mostrar o erro, mas a arregaçar as mangas, Pai, para que nós possamos caminhar juntos. Nos dá sabedoria quando nós devemos amparar os fracos. Nos dá sabedoria, Deus, quando nós devemos consolar os desanimados. Nos ajuda, Deus. Fortalece a nossa igreja, Pai. Fortalece a nossa igreja. E que aqueles que nos visitam, Deus, que eles possam olhar para nós e ver aqui uma família, um povo, Deus, não perfeito, mas um povo que lida com o pecado à luz do Evangelho. Nos ajuda, Deus. Abençoa essa igreja. Abençoa essa igreja. Fortalece os nossos relacionamentos. Nós assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nesse momento nós vamos celebrar a mesa do Senhor. Convido o presbítero